Olá, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos ao Grande Debate. Hoje comigo, Débora Bergamasco, e com os comentaristas Vinícius Poit e José Eduardo Cardoso. A OAB de São Paulo divulgou uma proposta de reforma do Poder Judiciário. O documento sugere um mandato de 12 anos para ministros do Supremo Tribunal Federal, maior representatividade feminina e racial nas cortes, além da redução da competência criminal do Judiciário. Segundo a entidade, o objetivo seria contribuir com a criação de projetos para ampliar a eficiência, a transparência e a acessibilidade do sistema de justiça brasileiro. O documento foi entregue ao STF e será encaminhado ao Congresso Nacional. Para o presidente da OAB de São Paulo, Leonardo Sica, a reforma do Judiciário é uma agenda que não pode ser adiada. E agora nós vamos ao debate. Muito boa noite a vocês de casa, aos nossos debatedores, começando por José Eduardo Cardoso. Um mandato de 12 anos no STF seria positivo ou negativo? Olá, Débora, olá, Poit. Eu, de certa forma, estou até suspeito para discutir essa questão, porque eu pertenço à comissão da Ordem dos Advogados que fez essa proposta. Eu tive a honra de ser escolhido pelo presidente ao lado de ex-ministros do Supremo, de outros ministros da Justiça, e me parece que esse é um caminho correto. Eu, há muitos anos, defendo um mandato para a Corte Constitucional brasileira. Sempre achei isso. É óbvio que vai se discutir se é 8, se é 9, se é 10, se é 11, se é 12, a comissão chegou a esse número, mas eu acho que é uma questão muito importante de ser tratada. A ideia de que alguém é nomeado e pode passar anos indefinidamente dentro de uma dimensão de vitaliciedade, eu acho que precisa ser superada nesta perspectiva. Esse é um exemplo que nós temos em vários países, né, na Europa. As chamadas cortes constitucionais na Europa têm essa característica. Nós reproduzimos o sistema dos Estados Unidos da América, mas eu acredito que é hora de avançar, ou seja, é hora de nós percebermos que os ministros da Suprema Corte tem um mandato em que ele deve estar exercendo na plenitude a sua função, mas, findo este mandato durante um certo tempo, é necessário uma reoxigenação, é necessário uma mudança. Portanto, considero esta proposta como extremamente positiva, mas é uma proposta para ser debatida. Quer dizer, a proposta que foi feita pela OAB deve ser discutida por toda a sociedade, aprimorada, refletida e debatida criticamente sem uma perspectiva dogmática. Mas, pessoalmente, acho que este é um grande caminho para a transformação do Supremo Tribunal Federal numa verdadeira Corte Constitucional. Outras medidas também que são tomadas nesse relatório são extremamente positivas, como, por exemplo, o deslocamento de competências criminais hoje do Supremo para os tribunais regionais federais, como uma audiência em que se façam as sustentações orais, em que o próprio relator terá que ouvir o advogado antes de elaborar o seu voto. Há um conjunto de mudanças que acho que aperfeiçoam o nosso sistema. Não que esta proposta seja uma panaceia para resolver todos os problemas do nosso sistema jurisdicional. Não, isso não é verdade. Mas é necessário avançar, e para avançar, alguém tem que propor. A partir da proposta, se discutir, se refletir. No frigir dos ovos, eu acho que a iniciativa da OAB de São Paulo foi extremamente positiva e está posto, então, o debate. Obrigada, Cardoso. Vinícius Poit, boa noite para você. Um mandato de 12 anos para ministro do Supremo Tribunal Federal seria positivo ou negativo na sua avaliação? Boa noite, Débora. Boa noite, doutor Zé Eduardo. Todos estão acompanhando o grande debate. Vou dizer, nem só o mandato de 12 anos, né, mas tudo que foi abordado aí no resultado dessa comissão. Débora, para mim, seria super positivo ter um mandato com fim, né? Um negócio que não fica aposentadoria compulsória ali nos 75 anos, como é hoje. Tem que ter um mandato. Se é 12, se é 10, se é 8, a gente pode discutir. Então, só o fato de mudar ou de sugerir uma mudança do jeito que está para um mandato de 12 anos é super positivo. E Zé, eu estava lendo um pouco sobre essa comissão, eu falei, vai ser difícil de ser um grande debate, né? Talvez vai ser quase um grande consenso nesse primeiro tema, porque você fez parte da comissão. Então fica difícil até de comentar, e eu fiquei muito feliz. Confesso que eu não sabia qual que era a sua posição em relação a esse tema de mandato do STF, e fiquei feliz de
saber que numa comissão com diferentes visões ali, né? Entendo que a comissão é feita para isso, para ter pessoas que pensam diferente também. Você participou e não que eu entendo que a proposta da comissão não tem consenso de todos, né? Talvez foi uma votação ali, eu não sei como funciona, Zé, se você puder até comentar, mas que você participou e que defende o mandato com fim. Até porque, Débora, quando eu via os outros temas ali, né? Então, não só o mandato com fim, mas de repente uma idade mínima para entrar no STF de 50 anos. Isso foi uma outra questão que pode ter uma polêmica ou não, visto que a gente tem ministros no STF que entraram antes de 50 anos, né? E vão ficar lá mais de 20, uns mais de 30 anos no Supremo Tribunal Federal. Isso, para mim, é um completo absurdo do ponto de vista dos pressupostos da democracia, da alternância de poder. Então, é muito salutar oxigenar o Supremo, né? Pega o Zanin, que foi advogado do Lula, né? Todo mundo lembra na Lava Jato. Entrou peguei a nota aqui, então vocês me permitem ver, 47 anos. Né? Ele vai ficar até 2050, Supremo. 27 anos lá. Se ele não pedir para sair, se não acontecer nada no meio do caminho, Dias Toffoli foi advogado do PT, entrou com 41 anos. Ele vai ficar, se ele ficar até o fim, 33 anos no Supremo. Gilmar Mendes entrou com 46 anos. Alexandre de Moraes com 48 anos. E por aí vai. Portanto, Zé, queria saber como é que é essa decisão, se é uma votação ou não. Entendo que não é a opinião de todos ali que é essa. Mas muito bom. Ter um mandato, de repente ter uma idade mínima para garantir experiência, né? E a gente pode falar um pouquinho mais sobre não ter tanta decisão monocrática. Gostei que você já levantou a pergunta, que eu acho que é uma curiosidade, algo importante. Então, vou fazer assim, Poit, Zé, eu lanço a próxima pergunta do nosso debate, mas aí você desconta uns segundinhos para explicar. Então, eu acho que é uma pergunta muito pertinente. Então, vamos lá. Segunda pergunta do nosso debate, Cardoso, falta transparência no sistema de justiça brasileiro? Usando os minutinhos que a Débora me deu a mais aqui. A comissão ela é formada por pessoas que têm visões diferentes, posturas diferenciadas ao longo da sua vida, carreiras diferentes. Por exemplo, você tem lá ex-ministros do Supremo Tribunal Federal, como a ministra Ellen Grace, como o ministro Peluso. Você tem lá ex-ministros da Justiça, como eu e o Miguel Reale, e sempre tivemos posturas, do ponto de vista partidários, diferentes. Tudo isso sob a inspiração do nosso presidente, o Leonardo Sica, que chamou também intelectuais como Oscar Vilhena, que é um especialista em poder judiciário, né? Chamou várias pessoas que complementaram essa situação. Eu não vou enunciar todas porque é impossível. E nós sempre discutimos, nunca houve votação, mas sempre buscamos nos aproximar nos consensos que efetivamente foram construídos. Ou seja, não posso dizer que houve uma divergência. Pode ser que alguém põe uma ideia, mas eu não gostei. Então, todos nós tivemos a sensibilidade de ir acomodando as nossas posições a partir da perspectiva de construir algo coletivo. Por exemplo, a professora Maria Tereza Sadek, que integra a comissão, uma especialista, o Brito, que foi também vários cargos, inclusive presidente da Ordem. Há várias situações que foram muito positivas, foi uma experiência muito enriquecedora. E, claro, haverá polêmicas, por exemplo, essa que você mencionou da idade. Não há aqui nenhum etarismo ou preconceito contra a juventude, pelo contrário. Eu mesmo tive a oportunidade de ocupar muito jovem alguns cargos públicos de relevo, né? Mas não é isso, é que como você vai colocar um Supremo com mandato, é necessário que a pessoa que seja escolhida tenha uma trajetória pública sob exposição da sociedade de algum tempo mais. Porque se eu tenho uma pessoa que não teve tempo de vida para expor as suas condições para a sociedade, num cargo como esse, inclusive que haverá um mandato, é necessário que eu aprimore isso. Então, é um conjunto de reflexões que tem que ser debatidas. Acho que aqui ninguém é dono da verdade, nem na comissão ninguém era dono da verdade, mas eu acredito que o resultado foi positivo. E aí pergunta a Débora, precisa de transparência o sistema jurisdicional? O Estado brasileiro precisa de transparência. Ou seja, não é só o judiciário, o legislativo precisa de transparência. O executivo precisa de transparência. Por quê? Porque é a transparência que dá o elemento legitimidade para o funcionamento do Estado de Direito.
E nós temos muita coisa no Estado brasileiro, inclusive no Judiciário, que às vezes parecem coisas ocultas, que a luz do sol não entra, tem que abrir as janelas, a luz do sol tem que entrar e o Estado tem que ser transparente. Essa proposta vem nesta linha, nessa perspectiva. Obrigada, Zé Eduardo Poit. Eu queria saber se a resposta ficou satisfatória para você. Acho que sim. E falta transparência no sistema de justiça brasileiro? Olha, Débora, acho que a resposta foi satisfatória. Eu queria entender, né, se tinha votação, se não era. Então, entendo que é uma proposta consensual, né, amigável de todos. Isso é importante, Zé, para saber a opinião de todos. E sobre a transparência, Débora, né, eu me pergunto assim, o órgão que pode mandar prender, mandar soltar, sabe tem aquele ditado popular, esse manda prender e manda soltar, né? Que toma decisões monocráticas de efeito tão grande para o país, né? Que como eu e o Zé já discutimos aqui, quem controla o poder controlador ali, né? O José, não tem. A gente já falou isso. E isso é um negócio que a gente tem que discutir no mundo inteiro, porque não tem. Quem controla? Quem supervisiona? Tem o Senado, através da população, para fazer o impeachment do ministro e por aí vai, mas hoje em dia não está funcionando isso daí. Quem que olha lá? Portanto, quanto mais poder, mais transparência. Na minha opinião, quanto mais transparência, melhor. O Zé, até já fazendo um disclaimer, Zé, 80% das decisões do Supremo Tribunal Federal foram monocráticas. Poit, a maioria dessas decisões são coisas processuais e corriqueiras do dia a dia, burocracia mais rápida. Decisões mais polêmicas, né? Não é que 80% de todas as decisões polêmicas foram monocráticas, mas é muita coisa. É muita coisa. Né? Tivemos decisões que a gente mesmo debateu aqui do ministro Alexandre de Moraes, monocráticas, que, na minha opinião, de muitos, deveriam ir a plenário. Para que tem aquele monte de ministro? Quer dizer, monte, né? 11 ministros. Então, Débora, precisa sim, talvez mais transparência, menos decisões monocráticas, critérios para decisões monocráticas mais rígidos, que foi alvo de discussão aí da comissão também. A instituição Supremo Tribunal Federal, a instituição Judiciário brasileiro, ter mais confiança da população, porque quando você pega quais são as instituições que têm menos confiança da população, o Judiciário está caindo nesse lugar também de desconfiança, Débora. Portanto, acho que salutar essa discussão da comissão, salutar a gente colocar um teto ali, um limite de mandato, uma idade mínima pela experiência comprovada e um critério muito mais rígido para a possibilidade de ter uma decisão monocrática. Obrigada. Cardoso, a reforma do Judiciário é urgente ou precisa ser realizada com um prazo maior? Eu acho que ela é urgente, mas isso não quer dizer que ela deva ser feita de forma assodada, sem um debate amplo da sociedade. Normalmente, nós temos muita referência no Supremo porque ele é o órgão de maior luminosidade no Judiciário. Mas os problemas acontecem em toda a estrutura. Eu vou dar um exemplo que, para mim, me horroriza cotidianamente, que é o uso absolutamente desmedido dos chamados plenários virtuais, né? Em que um magistrado coloca o voto e os outros só aderem numa sessão virtual que dura alguns dias. Os advogados têm direito à sustentação oral, têm, mas gravam. E eu não sei quem é que vê e se vê as sustentações orais que nós fazemos. E é uma situação em que, muitas vezes, você, advogado, quer despachar com o juiz, e há juízes que não recebem advogados. Ou nem assessores de juízes recebem advogados. Isso é uma situação absolutamente inaceitável, porque o advogado, além de escrever, ele tem o direito legal de despachar com o magistrado para mostrar suas razões, ou, se não der, com pelo menos um assessor que ele designe para informá-lo. Isso não está acontecendo. Então, você não tem espaço de fala oral, você não despacha, e vem um trator, que é o plenário virtual, em que não há debate efetivo entre ideias de magistrados. Situações desse tipo não estão só no
Supremo Tribunal Federal. Eles acontecem no Brasil inteiro. Por quê? Porque a justiça é morosa, nós temos que ter julgamentos rápidos. Por favor, o julgamento tem que ser rápido, nós temos que mudar as regras para que seja mais rápido, sem desrespeito ao contraditório e ampla defesa? Sim, temos, mas não com a perda da oportunidade de boas decisões judiciais, onde o advogado tem um papel muito importante nesta construção. Em síntese, muita coisa, Débora, mas muita coisa tem que mudar no judiciário. Nós estamos fazendo uma primeira proposta. Isso não vale só para o Supremo, isso vale para toda a prestação jurisdicional do nosso Estado de Direito. Poit, a reforma do judiciário é urgente ou precisa ser realizada com prazo maior? Extremamente urgente, Débora. Ainda dentro dos dados que eu fui puxando sobre o judiciário, né, extrapolando somente o STF, como o Zé bem comentou, né, está falando do judiciário como um todo, vamos falar de gasto de dinheiro público. Não só o poder, quanto mais poder, mais transparência, e a utilização do dinheiro do pagador de impostos. Quando a gente pega aqui a elite do sistema da justiça, né, analisada a pesquisa e levantamento do CNJ, né? Então, não é os próprios CNJ. A elite recebeu, né, 80% acima do teto, 80% da elite acima do teto constitucional, que são os famosos penduricalhos, o adicional disso, adicional daquilo, o férias não sei o quanto tempo, sabe? Assim, não tem cabimento. E se a gente pegar entre os magistrados, só os magistrados, 91,6% recebeu acima do teto. Nós estamos falando de um teto acima de 40 mil, gente. Né? E é muito dinheiro. E aí pega... Então, assim, como é que não precisa de transparência? Sem falar das inúmeras reportagens de juiz que recebeu por alguma eventualidade que acumulou 100, 200 mil num mês só. Desembargador. E aí, o Zé falando das audiências virtuais, eu não sei como ganhar mais celeridade na justiça, como melhorar essa dinâmica, né? Do advogado ter acesso ao juiz, como você falou, isso é um absurdo não ter acesso. Ainda a gente vê coisas vergonhosas, né? Como outro dia o juiz na audiência tomando uma garrafa de vinho e fumando um charuto. O outro, né, no litoral paulista, desacatando um GCM, eu vou ligar, você não sabe com quem você está falando. Um péssimo exemplo, né? Então, a reforma é urgente, viu, Débora?